ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Vamos declarar esta mais forte, diga. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo. E ele virá, aleluia, o Rei dos Reis virá. Os sinais estão mostrando a volta de Jesus, aleluia. Para você cantar essa louvor, amém? Juntos. O amado das nações, aquele que por todos se entregou. Da morte ressurgiu, o autor da vida, a graça e o perdão. Em breve voltará e os nossos olhos vão te encontrar. Seus olhos como fogo, seu rosto brilha mais que a luz do sol. Declare juntos, cante. Nossa esperança está naquele que virá. As suas mãos ao céu, se declare. Adoramos ao Rei da glória, exaltamos aquele que era de vir. Te esperamos aqui.
Bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, que andam segundo a lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos, buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam segundo o caminho dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Abençoados sejam os meus caminhos, dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Que o Senhor possa te abençoar, visitante. Você possa saber que você não está aqui em vão, que o Senhor te trouxe e nos trouxe aqui para nos abençoar. Uma salva de palmas, Senhor. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de fazer um convite especial a todas as mulheres. Cadê as mulheres da nossa igreja? Olha, glória a Deus. Sábado, dia 28, às 19 horas, nós temos missão aqui. Quero ver todas as mulheres lindas e maravilhosas de rosa, que nós teremos a nossa missão com o tema Eis-me aqui. Amém? Conto com todas. Paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento nós vamos fazer uma oração, né? Uma oração intercessória pelas nossas famílias, pelas famílias lá no Oriente Médio, né? Que estão passando por momentos de dificuldade, de guerras, de pessoas perdendo seus parentes, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais e famílias arrasadas. E nesse momento eu convido a todos para nós nos ficarmos de pé, tá? E também você chegue próximo aí do seu pai, você que está com seu pai aqui, você chegue próximo dele, da sua mãe, a sua mãe chegue próximo do seu filho. Quem não tiver parente aqui, chegue com a pessoa, um amigo, uma pessoa que você ama. Vamos orar nesse momento, e eu quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo de número 6 até o 11, que diz assim: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus, ela fala de alguém que atraiu a presença de Deus. A arca do Senhor, ela significava a presença de Deus para o povo de Israel. E nós podemos ver Obed-edom, que ele recebeu a arca com muita satisfação, com muita alegria em seu coração. E ali, quando ele recebeu aquela arca, que representava a presença do Senhor, Deus abençoou grandemente a sua casa. E o que eu quero trazer, o que Deus nos ensina aqui para nós, é que quando nós atraímos a presença de Deus para a nossa casa, Ele nos abençoa. Quando nós colocamos o Senhor Deus como centro da nossa vida, Ele abençoa poderosamente, supre as nossas necessidades, supre as nossas dificuldades, nos fortalece, nos guia pelos seus retos caminhos. Então, meus amados irmãos, vamos continuar atraindo a presença de Deus cada vez mais para a nossa casa e para toda a nossa família, para todos aqueles que nos cercam. Amém? Vamos orar nesse momento. Amém. Quero, Pai do Senhor, amada igreja,
Aproveite esse momento que você está com seu familiar. Vire para ele e diga: você é especial para mim. Eu amo você. Me perdoe se eu te magoei essa semana. Limpa seu coração, mas estou aqui. Conte comigo. Você é importante na minha vida. Amém? Libere essas palavras de bênção na vida dos seus familiares. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, porque te amamos, te adoramos, Pai. Porque só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Deus. E nós estamos aqui em família, Pai, clamando por Ti, clamando por Tua presença, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nossas casas, Pai. Nós precisamos de sabedoria, meu Deus, para lidar com filhos, com esposo, com esposas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe a Sua igreja, Deus. Abençoe as famílias do Lírio do Vale 5, Pai. Abençoe as famílias do Conjunto Augusto Montenegro, do Conjunto Lilhon, meu Deus. Abençoe as famílias do Lírio do Vale, Deus. Abençoe as famílias de Manaus, Pai. Abençoe as famílias do Brasil, do mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Guarda, Deus. Protege, meu Deus. Blinda com Teu Santo Espírito, meu Pai. Blinda crianças, blinda adolescentes, blinda jovens, meu Pai. Em nome de Jesus, que possamos permanecer debaixo da Tua mão poderosa, Deus. Não permita que nenhuma seta do inimigo, meu Deus, venha, meu Pai, alcançar casas nesse lugar, meu Deus, mas que elas sejam protegidas, meu Pai, pela Tua presença, Deus, pelo Teu Espírito, Deus, que a nossa casa, Deus, seja lugar de refrigério, de amor, de alegria, Pai, de paz, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu Te apresento também, meu Deus, aqueles que estão solteiros, Deus, apresento, meu Deus, aqueles que estão noivos, Pai, vai entrando com providência, abre portas, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe, meu Deus, a vida sentimental dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as famílias já formadas, Pai. Entra com providência na área financeira, Deus, na área profissional, meu Deus. Prospera as famílias, Pai, em nome de Jesus, Deus. E que nunca falte, Deus, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, Deus. E nós já Te agradecemos em fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Nós vamos falar agora sobre dízimos e ofertas. Nós vamos falar aqui no 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 8. Mas digo isto: o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Amém, Jesus. Eu peço que você segure a sua oferta, seu dízimo, e aquele que tem uma oportunidade de trabalho, que vai para receber que recebeu uma notícia, que vai ter oportunidade. Somente creia, meu irmão, porque quando você tem um Deus na sua frente, como foi dito, você vai ter a porta aberta para você, porque você vai estar direcionado por Ele. Então creia, meu amado, creia. E nós vamos orar a partir de agora. Paz do Senhor, igreja, vamos orar neste momento. Senhor Deus, meu Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor, que Tu nos deste no dia de hoje, Senhor. Queremos orar, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes dessa noite, meu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque Tu és bom, a Tua benignidade dura para sempre. Meu Deus, obrigado pela provisão, pela providência em cada um, Senhor Jesus. Protege e guarda, Senhor,
Dá oportunidade para aqueles, Deus, que precisam, Senhor, de uma porta de emprego. Abre, Deus, querido e amado. Ouve suas orações, assim como tens ouvido as nossas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo pão nosso de cada dia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Só temos a te agradecer neste momento. Gratidão é que nos define no dia de hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos declarar o nome de Jesus. Aleluia. Oramos em teu nome, Jesus. Eu quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Clamo, Jesus. Só quero declarar seu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é poder. Teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade, seus cativos, clamo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poder,
trevas, vencerá. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença, clamo Jesus. Nós encontramos paz em ti, Jesus. Nós encontramos paz em ti, Jesus. Sobre os nossos Declare. sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, diga. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória é tua. A paz do Senhor, queridos. Meus amados, hoje eu tenho o privilégio de poder ministrar a palavra sobre família. Falar de família é algo muito forte, porque quando nós pensamos na família, nós pensamos num projeto de Deus. Algo que o Senhor projetou lá no princípio. Deus criou um mundo perfeito. O Senhor criou um mundo maravilhoso. E depois Ele veio, desceu com as suas próprias mãos, pôs a mão no pó da terra e daí Ele fez o homem. Ele criou a primeira vida. E Ele passou a responsabilidade de todo esse projeto dele, da perfeição do que Ele fez para o homem. E depois Ele vendo que o homem não estava, que ele estava só e que ele precisava de um semelhante, então Ele fez a mulher. E daí o Senhor instituiu a primeira família para cuidar da terra, para cuidar de todo aquele projeto, de tudo aquilo que Ele tinha feito. E era algo maravilhoso, irmãos. Quando nós pensamos na família, nós pensamos nas coisas boas deste mundo. Nós pensamos nas responsabilidades de tudo aquilo que é colocado sobre a família. Sabe por quê, queridos? Porque todo o sucesso de uma casa, todo o sucesso de uma empresa, todo o sucesso de um grande negócio está por trás sempre uma família. Está sempre por trás alguém que planeja, alguém que pensa e alguém que está ali porque pensa no melhor para a sua família. Então a família tem uma responsabilidade muito grande dentro da sociedade. E não foi diferente na época quando o Senhor criou todas as coisas. Ele colocou o homem e a mulher. E Ele iniciou a primeira família. E nós sabemos que tudo isso vem ao longo do tempo trazendo esta responsabilidade. O Senhor já teve momentos de Ele tirar praticamente toda a humanidade da terra e Ele salvou apenas uma família para que desse continuidade a tudo que Ele queria. E aí, irmãos, nós paramos para pensar, porque isso não é individual, isso não é só eu, não é só você, somos nós. Nós fazemos parte de um propósito de Deus, de um grande projeto do Senhor, que é formar famílias e famílias fortes, para que este trabalho que nós temos na terra e tudo aquilo que Ele deixou seja tocado da melhor forma possível.
Tudo isso, querido, é para fortalecer, é para fazer com que a igreja siga forte e firme. Os louvores foram cantados, mas isso não é nós, isto é Cristo, está nele. Irmãos, quando nós pensamos em tudo o que tem acontecido na terra, todos os momentos que nós estamos passando diante das coisas que têm conturbado a terra, tudo isso vem fazendo nós pensarmos na presença do Senhor. A vinda dele está próxima, porque quando nós olhamos os sinais, nós pensamos e analisamos as Escrituras, porque nela consta a verdade, nela consta tudo aquilo que nós cremos e tudo aquilo que nós esperamos. E meus amados, quando nós falamos de família e nós falamos de igreja, nós estamos falando de algo que é primordial para que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus em nossas casas, que aconteça de acordo com a vontade dele dentro da nossa igreja, dentro de tudo aquilo que nós planejamos para que as coisas aconteçam e que elas venham ser da melhor forma possível. Porque quando nós falamos de família, nós falamos de um projeto de Deus que lá no princípio nós vimos que ele fez todas as coisas e que ele criou o homem, ele criou a mulher e deu as responsabilidades a ele. Ele instituiu algo que é maravilhoso, porque quando nós vivemos só, a nossa tendência é errar, é sermos mais egoístas, é pensarmos mais em nós. Quando nós vivemos em família, o nosso propósito é fazer algo para que a nossa família melhore, para que a nossa família possa evoluir, para que as coisas melhores aconteçam dentro do nosso lar. E aí, queridos, nós temos presenciado que quando falamos de famílias, nós temos visto que ao redor do mundo, muitas famílias estão sendo destruídas. Seja ela por guerras, como foi colocado aqui, seja ela por separações, sejam ela por famílias mal formadas, sejam ela por famílias desestruturadas, sejam ela por vícios. Então, irmãos, são tantas coisas que vêm contra a família, que é por isso que nós temos que nos unir, nós temos que nos entregar ao Senhor e deixar que este propósito dele entre no nosso coração e transforme a nossa vida, porque quando eu estou aqui e eu oro pela minha família, eu quero que a minha família vença. Eu tenho certeza que cada um de vocês presente aqui, seja um jovem, seja uma criança, seja um adolescente, seja um homem, uma mulher, sempre oramos para que as nossas famílias se restabeleçam, tenha força, que ela não seja atingida por coisas pequenas, porque às vezes, meus amados, nós pegamos coisas tão pequenas que estão dentro da nossa família e transformamos ela em coisas grandes e criamos um problema que é de algo que era insignificante, e ela pode começar a afetar as nossas famílias, pode afetar o nosso convívio, e nós temos que estar atento a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Senhor estabeleceu esse projeto, também nós sabemos que nós temos um inimigo e que ele não vacila, ele está ali ao derredor e ele está de olho nesse projeto de Deus, e o que ele puder fazer para destruir este projeto, ele irá fazer, pode ter certeza. Então, amados, ter a nossa família pautada dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, é dar condição a ela para que ela se fortaleça. Como é que a nossa família se fortalece? Ela se fortalece aqui dentro, adorando ao Senhor, estando na presença do Senhor, louvando ao Senhor, lendo a sua palavra e deixando que ela possa ser transformada dia após dia, e deixar que o Senhor faça todas as coisas e descansar nele, querido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos que nos últimos tempos também o Senhor Jesus disse que viriam falsos profetas, que viriam falsos mestres, que viriam falsos ensinadores. E aí, irmãos, nós temos que estar ligado e atento a tudo aquilo que a palavra fala. Sabe por quê? Porque não sou eu, não é aquele. Vocês não têm que me seguir. Eu segui alguém que posta vários vídeos na internet, que fala disso e fala daquilo e estabelece um monte de coisas, mas que no fundo de tudo, quando você analisa, ele está falando dele, ele está puxando para ele a atenção. E não é dele que se fala, é de Cristo.
Por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado com relação a estas coisas. Nós temos que ter o máximo de cuidado com aquilo que entra em nossas casas, com aquilo que vai através do nosso celular, que os nossos filhos pegam e às vezes estão lá, e vocês sabem que eles têm uma habilidade muito grande para pegar o celular e pesquisar as coisas. Eles sabem, as crianças sabem que se ele falar uma palavra aqui, lá no Google, pelo microfone, aí o Google na hora responde para ele o que ele está pedindo. Nós não fazemos isso também quando temos uma dúvida? Chegamos aqui, o que é uma família cristã? Aí o Google vai mostrar o que é uma família cristã. Falando nisso, queridos, o nosso tema de hoje é identidade de uma família cristã. Vocês sabem o que é uma identidade, né, meus irmãos? Você puxa a sua identidade e lá nela tem as suas informações, tem as suas características nela, tem o lugar onde você nasceu, tem a sua origem, tem o dia que você nasceu, traz uma série de informação. E da mesma forma, a nossa identidade como uma família cristã, onde é que está a nossa identidade? Será que ela tem se perdido ao longo do tempo? Quando o Senhor planejou tudo isso aqui, lá no princípio, irmãos, o mundo foi criado perfeito, como eu falei. O universo é perfeito. Ele era perfeito. O mundo era perfeito. A criação de Deus era perfeita. Sabe o que aconteceu, queridos? Um belo dia, o pecado entrou naquela primeira família. E não afetou somente eles, afetou tudo que estava em volta deles. O universo parou de ser algo que estava de uma forma retilínea. Tudo foi alterado quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a Deus. Quando o Senhor disse assim: olha, você pode comer de tudo que tem neste paraíso, você só não pode comer daquela árvore que está no centro do paraíso, a árvore do bem e do mal. Certamente, se você comer, a morte virá sobre você. E quando o homem cometeu este pecado, tudo saiu da harmonia. O mundo era perfeito e harmônico. Então tudo começou a sofrer uma transformação. O homem trouxe para si, através do pecado, a morte, que até aquele momento não viria sobre a humanidade. Porque o Senhor, na sua palavra, ele diz para ele: ó, sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra. Isso antes de eles pecarem. Mas depois do pecado, nós vimos que as florestas começaram a ter espinhos, começaram a ter ervas daninhas. O homem começou a ter que trabalhar e suar. Até então eu entendo que o homem não suava. O homem era dotado de luz e de glória, tanto ele quanto a mulher. Mas através do pecado dele, ele passou a ter que suar, trabalhar da terra, plantar, em buscar estas coisas, porque a terra também foi transformada a partir do pecado. E aquela identidade que o Senhor estabeleceu na sua criação, quando ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é a nossa identidade. Foi a identidade que ele estabeleceu para o homem e para a mulher, para a primeira família colocada na terra. A sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou, essa identidade se desfez naquele momento, e o homem perdeu isso. A terra foi transformada, e muitas outras coisas veio a partir dali. Queridos, a corrupção entrou na terra, a corrupção se estendeu, e nós vimos que ao longo da história da humanidade, ele foi se afastando de Deus cada vez mais. Muitas famílias foram se fazendo, muitas famílias foram se criando, mas a individualidade destas famílias de querer, de poder, de ter, foram o afastando de Deus, foram afastando da sua presença, porque a partir do momento do pecado, esta semelhança que tinha entre o homem e Deus, esta identidade foi perdida. E aí o homem começou a buscar algo que nem ele sabia o que ele queria na verdade, porque ele perdeu isso, e ele começou a correr atrás.
foi formando civilizações após civilizações. E nós vimos, queridos, que na época de Noé, o pecado se alastrou tanto dentro da humanidade, que o Senhor vai dizer na palavra dele que ele se arrependeu. Mas não é o arrependimento que eu e que você tem, o arrependimento humano, não é isso. É a decepção de Deus de ver aquilo que ele tinha criado com tanto amor e que o homem tinha falhado diante dele e que a corrupção era tão grande que o Senhor disse assim: não aguento mais, vou acabar com esta humanidade. E ele levantou Noé para que pudesse, ele viu justiça em Noé, chamou Noé e estabeleceu a Noé que começasse a construir uma arca, porque ele ia acabar com a humanidade, porque tudo aquilo que o homem fazia estava tão horrível, irmãos, que chegou às narinas do Senhor. Aquilo chegou, o pecado, a podridão, tudo aquilo que a humanidade fazia, chegou ao Senhor. E aí, irmãos, em Noé ele estabelece algo que eu, como pai de família, você, irmão, como um pai de família, você, irmã, como uma mãe de família, ele estabelece: olha, constrói esta arca, porque eu vou salvar você e tua família. Então, quando você estabelece este contato com o Senhor, pode ter certeza que a bênção não vem só para você, ela vai se estender à sua família, porque a salvação ela vem a partir de mim, a partir de você. A responsabilidade que nós temos para a nossa família é manter este contato com Deus, porque vai se estender à sua família também. Irmãos, mas o Senhor salvou uma família, e aí nós sabemos que Noé passou mais de 100 anos construindo a arca, mais de 100 anos construindo a arca e estabelecendo. E aí às vezes a gente vê que tem pastores, tem algumas pessoas que falam: Noé pregou, por 120 anos, mais de 100 anos Noé foi lá, pregou, falou. Eu tenho certeza que Noé pregou, irmãos, mas ele pregou a madeira ali, fazendo a arca. Teve muito trabalho para fazer aquilo ali. Mas falar de Deus, eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso. Sabe por quê? Porque o Senhor já tinha estabelecido a sua justiça. E se Noé fizesse isso, ele estaria desobedecendo a Deus. Então Noé não pregou coisa nenhuma, não. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor mandou para ele fazer. E através dele, a família dele foi salva. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós vemos vários exemplos onde o Senhor usa a família, assim como foi de Ló. Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e o Senhor, através de Abraão, que intercedeu a Ló e falou: Senhor, a minha família está lá, eu tenho um parente, mas se tiver pelo menos 50 justos, Senhor, o Senhor não destrói essa cidade? Aí, não, mas se o Senhor tiver 40 justos, nós sabemos que foi baixando, chegou ao limite da família dele. E somente aquela família foi salva, com exceção da esposa de Ló. É mais um exemplo para a gente, irmãos. Nós sabemos que a humanidade ela é imensa. Nós éramos mais de 7 bilhões de pessoas nesta terra. Hoje, com tanta desgraça, com tantas coisas acontecendo, com milhões e milhões de pessoas morrendo, hoje as famílias nesta terra estão menos de 7 bilhões. Que antes eram 7 bilhões, agora é menos. E aí, para que tudo isso, quando houve um erro lá no princípio, essa identidade foi perdida, a identidade da família cristã, a identidade que o Senhor tinha estabelecido neste contato com o homem e a mulher, ele se perdeu. E quando nós olhamos hoje para as nossas famílias, nós vemos que nós temos problemas sérios já acontecendo dentro da nossa família. Sabe por quê, queridos? Tem problemas que nós não conseguimos detectar dentro dos nossos filhos.
dentro daquelas pessoas que estão próximas de nós, que são os problemas psicológicos. Nós não conseguimos entender o que está passando na cabeça dele. Os jovens vêm sofrendo ao longo. Nós temos uma geração de jovens frágeis. Nós temos uma geração de famílias fragilizadas com tantas coisas. Nós sabemos, querido, que na nossa infância, eu sei que muitos aqui que têm a idade próximo da minha, sabe que na nossa época, nas escolas, ou no bairro onde nós morávamos, eu praticamente, se eu tivesse 20 amigos, dos 20, poucos eu sabia qual era o nome deles. A maioria deles era conhecido por apelidos. Não sabia o nome, só se tratava por apelido. Irmãos, eu nunca vi um colega meu com depressão, porque chamaram ele de cabeção, chamaram ele de orelhudo. E isso aqui é leve o que eu estou falando, porque a gente sabe que naquela época os apelidos eram pesados, mas não tinha isso. Hoje, numa escola, uma criança, se o outro olhar para ele e falar alguma coisa, ele chega em casa aos berros, chorando, porque foi ofendido, e ele me chamou, disse que eu tenho um olho grande. Meu Deus! Irmãos, a fragilidade está tão grande dentro da família, dentro das crianças, e isso é algo que vem crescendo. Vem crescendo. A quantidade de depressão, desse tipo de doença que vem afetando as pessoas, ela é enorme. Porque tudo isso faz parte da corrupção que tomou conta da humanidade. Mas nós, como família cristãs, nós temos a responsabilidade de fortalecer os nossos filhos. E onde é que nós fortalecemos os nossos filhos, queridos? É aqui dentro da nossa igreja, é dentro do ensinamento, é que eles participem das coisas que são feitas para eles. Meus amados, às vezes os pais deixam o filho participar de algo que está acontecendo na escola, de algo secular, mas está acontecendo algo de formação dentro da igreja, e o pai ou a mãe não deixa o filho vir. E aí como é que esses filhos vão se fortalecer? Como é que esses filhos vão se tornar mais fortes dentro da igreja, crendo em Cristo, sabendo que Ele está no domínio de todas as coisas? Isso é um alerta para nós, porque às vezes nós protegemos tanto os nossos filhos, mas protegemos tanto que fazemos dele algo tão frágil, que ele não pode ser afetado por nada. Até quando alguém chama a atenção, não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, porque o irmão ou a irmã falou isso para mim. E aí, olhe só, irmãos, a fragilidade das coisas que tem acometido as nossas famílias, porque quando uma criança é afetada, não é só ela que é afetada, porque se ela chega em casa e diz, papai, a irmã falou isso para mim, e aí o irmão, quando ele não tem maturidade, ele vai tomar aquilo como pessoal para ele, e ele já vai olhar, de atravessado para o irmão ou para a irmã, e ele não vai tomar aquilo como algo que ele precisa melhorar dentro da sua família. Então as famílias estão sendo perseguidas de todas as formas, queridos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O pecado veio, o mundo entrou em desordem por causa da nossa falha. O mundo entrou em desordem por causa da nossa desobediência. O mundo entrou em colapso, um processo de colapso, de colapsar, por causa da nossa desobediência. Porque deixamos de adorar o Senhor como Ele merece, porque deixamos de olhar para Ele como Ele merece, deixamos de estruturar as nossas famílias como Deus merece que as famílias sejam estruturadas. Quando nós pensamos em casamento, querido, nós temos que pensar que ali começa um projeto de Deus, que ali começa um projeto onde vai se estabelecer algo para fortalecer a igreja, porque a família é ela que fortalece a igreja. Mas aí quando nós olhamos, a irmã Sandra trabalha com adolescentes aqui, se ela perguntar dos adolescentes, quem quer casar aqui? Aí os adolescentes, quero casar não.
Deus me livre. Não quero isso para mim não. São filho de crente. Filho de crente. São filho de crente, irmãos. São nossos filhos que estão aqui dentro. E aí, onde é que eles estão vendo isso, irmãos? Dentro de casa. Dentro da sua família. Os exemplos que têm sido dados para eles não é de família que eles esperam. Porque às vezes ele olha o comportamento da família aqui dentro da igreja é um. Mas quando chega lá em casa, como é esse comportamento? Como é que eu e você temos nos comportado como pais dentro das nossas casas? Como é que nós estamos estruturando a nossa família se nós falamos de amor, nós falamos de um Cristo maravilhoso, nós falamos de esperança, nós falamos de algo grandioso para as nossas vidas, mas a estrutura, meus irmãos, está dentro da nossa casa, está dentro das nossas famílias. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, eles têm que olhar e ver o casamento como algo próspero, porque esse exemplo é dado por nós, é dado dentro das nossas casas, e eles têm que ver isso não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora, porque este é o exemplo que nós, como filhos de Deus, como uma família cristã e como recuperação dessa identidade perdida lá no princípio, nós temos que recuperar isso dentro das nossas famílias. Porque quando nós pensamos em casamento, nós pensamos em algo, porque o homem, ele pensa em casar, a mulher pensa em casar, faz parte de um sonho, muito em sonho ainda. Um casamento, ele tem que ser próspero, ele tem que ter amor, ele tem que ter projeto, vocês têm que se entenderem. Então isso aqui é só algo sobre casamento, mas o casamento, ele é o princípio da formação de uma família. E aí, querido, ao longo do tempo nós viemos falhando, e eu falei que dentro da internet, em diversos lugares, as coisas são jogadas, e aí nós pegamos muitas verdades que nós nem sabemos se elas são verdades, e aí nós transmitimos para outras pessoas, e começamos a seguir aquela pessoa. E queridos, eu falei que nós temos que seguir quem? Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele nós poderemos ser salvos. Somente através dele, somente através desse caminho nós podemos trilhar o caminho certo. Somente através dele, queridos, nós podemos alcançar esta vida, porque ele é o alvo. E aí, quando nós começamos a olhar exemplo de pessoas que pregam a palavra e que buscam para si, e que começam a se colocar como exemplo dentro do meio cristão, tem algo errado, queridos. Tem algo errado. Porque isso não é de mim, não é deles lá, isso é de Cristo. Quando alguém começa a buscar para si isso, ele está sendo um falso profeta, um falso ensinador. Então, tomem cuidado com aquilo que as crianças estão assistindo, tomem cuidado com aquilo que está entrando nas nossas casas, nos nossos lares, porque isso pode estar interferindo de forma sutil e ardilosa, assim como o inimigo age dentro das nossas casas. Mas sabe qual é a boa esperança para todas essas nossas falhas, para tudo isso que vem acontecendo ao longo da história, para tudo isso que vem acontecendo no meio da nossa família, para tudo isso que vem acontecendo no meio da nossa casa, da nossa igreja? Nós seguimos doutrina, nós seguimos tudo aquilo que a igreja projeta, tudo aquilo que a igreja faz, a divisão das igrejas. Então existe uma diversidade de igrejas que falam de diversas formas. Aí você vai numa igreja, você chega lá, ela tem uma doutrina, ela fala de algo, mas alguma coisa ela não bate contigo, outro não foi tratado da forma correta, outro foi olhado diferente, porque você é diferente, porque você veste uma roupa diferente, porque você põe um penteado diferente, ou pinta uma mecha no cabelo. E aí nós falhamos diante destas pessoas, irmãos, que é dentro de uma formação de família. Ninguém é igual dentro de uma família. Na família de vocês todos são iguais? Não. Na minha família ninguém. Não tem, nós não somos iguais dentro da minha família.
A mesma coisa é esta família aqui, que é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. São pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de costumes diferentes, mas eles são abraçados da mesma forma por Jesus, porque Jesus não fez distinção de cor, de raça, de estado social, não fez questão de nada disso. E aí nós vemos falhando com ele ao longo da história. E aí nós seguimos doutrinas, seguimos ensinamentos. E aí, irmão, mas o irmão nem leu ainda a palavra, o irmão nem leu um versículo. Porque quando a gente vai começar um culto, não tem que ler aqui, tem que ler a palavra. Aí a gente está preso a essas coisas também. Mas tudo que eu estou falando, queridos, vem de ensinamento que está dentro da palavra do Senhor. E olha só, não está perdido, irmãos, porque além do nosso pecado como pessoa, do nosso pecado como família, das nossas falhas diante da sociedade, das nossas falhas diante da igreja, das nossas falhas diante de tudo aquilo que Deus fez para nós, de toda a responsabilidade que Ele transmitiu para cada um de nós, Ele também estabeleceu algo lá no princípio, que quando o homem e a mulher erraram, Ele disse assim: da tua descendência virá um, que pisará a cabeça da serpente. Toda esta falha veio. E aí eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias aí lá em Isaías. Abram lá em Isaías. (53). Irmãos, as nossas falhas são grandes diante de Deus. As nossas falhas são grandes diante das nossas famílias. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui ora e busca para salvar um filho que está afastado, para salvar um primo, para salvar um irmão, para salvar um vizinho. Nós oramos pelos nossos parentes, oramos pelos nossos filhos, porque às vezes dentro da nossa família tem alguém que está afastado, tem alguém que simplesmente decidiu nesse momento da vida dele se afastar das coisas de Deus, mas essa falha ela se estende a toda a família cristã. E aí nem tudo está perdido, porque nós falhamos no princípio. O pecado ele trouxe falta de harmonia no universo. Não foi só aqui na terra, não foi só naquele ambiente do paraíso, foi universal. Porque a partir dali, tudo desandou. Por que vocês acham que hoje tem asteroide caindo, chocando contra o planeta, caindo na Terra? São coisas do universo que entrou em desequilíbrio quando o pecado entrou na Terra, quando o homem falhou com Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Mas todas essas falhas, queridos, todas as vezes que nós entramos na igreja, todas as vezes que nós planejamos algo aqui, ou que o irmão não fez da forma como você queria, ou que o irmão não participou como você queria que ele participasse, e aquilo magoou o teu coração, ou te deixou mais triste, tome isso como ensinamento, porque as pessoas são diferentes, nem todas reagem como você queria que reagisse, nem todas fazem como você queria que fizesse. Hoje na escola bíblica dominical, senti falta. Meu irmão está ali atrás, Douglas. Estou feliz por ver o Douglas aqui, por ver o Emanuel, que não estavam na escola bíblica dominical. São pessoas que fazem falta para a gente, irmãos. Quando nós olhamos aqui e faltou alguém faltou. A irmã Fátima Teles, a Bia. Então, fazem parte da nossa família. Fazem parte desse amor que Cristo dividiu conosco aqui, para que pudéssemos cuidar um do outro. Irmãos, apesar da nossa corrupção, de tudo que nós falhamos diante de Deus, apesar de não tocarmos da forma como Ele quer que nós sejamos diante das nossas famílias, mas aí Ele disse assim, pelo amor que Ele tem tão grande por nós, Ele estabeleceu algo maravilhoso, mas que Ele tirou de si mesmo,
Olha só, nem tudo está perdido, nem toda a família está perdida, nem todo plano que nós pensamos que poderia ir por terra não está perdido. Porque um dia o Senhor, Ele usou o profeta Isaías, e a palavra dele diz assim: ora, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé, o Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas inquietudes. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Logo depois do sofrimento, contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Meus irmãos, que amor é este? Diante das nossas falhas, da vida que nós levamos, diante de tudo aquilo que nós somos, o Senhor pegou uma parte dele e sacrificou sobre as nossas iniquidades, sobre os nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de sermos salvos,
para nos dar uma oportunidade de olharmos para este ato de Cristo e poder cuidar melhor das nossas famílias, dos nossos lares, e estabelecer nele este contato com Deus, e estabelecer na união de um homem e de uma mulher, em busca dessa identidade que foi perdida lá no princípio, quando o homem pecou junto com a mulher. Esta identidade foi perdida, tanto é que naquele momento o homem se escondeu de Deus, ele percebeu a sua nudez, eles já viviam nus, irmãos, mas eles não tinham a vergonha, eles não tinham esse ato diante deles, e após o pecado, o homem perdeu essa identidade, e para recuperar o Senhor, mandou o seu Filho amado, ele foi crucificado, ele foi rasgado, ele foi deslacerado por mim, por você, para resgatar essa identidade perdida que nós perdemos lá no princípio, porque de nós mesmos, irmãos, nós somos incapazes de resgatar essa identidade, somente nós. Por isso que Cristo veio e fez esse trabalho, se sacrificou, e Ele deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos convencesse e nos conduzisse a fazer aquilo que é certo, a lutar pelas nossas famílias, a resgatar essa identidade que foi perdida lá, essa semelhança com Deus, essa imagem e semelhança que nós tínhamos lá no princípio, que ela se perdeu. E esta é a identidade que toda família cristã tem que correr atrás, tem que se estabelecer, mas isso não é de qualquer forma. Nós estamos estudando Lucas, e Lucas fala diretamente de tudo aquilo que Cristo faz, e sempre ele dá um destaque nas orações que Cristo orava. Sempre que Cristo ia fazer algo, ele orava, e ele nos ensinou que nós temos que vigiar e orar. E vigiar e orar não é só individualmente, é para a nossa família, porque hoje nós estamos falando de família, de uma estrutura familiar, falando de algo que é fundamental dentro da nossa igreja, falando de algo que eu tenho que cuidar das minhas filhas, da minha casa, e estabelecer nelas algo que elas possam olhar para mim e ver como exemplo de pai, como exemplo de um cristão, como exemplo de alguém que está aqui representando Cristo, mas não só dentro da igreja, mas lá fora, em qualquer lugar que eu possa ir. Isso não é só para mim, é para todos nós que estamos presentes aqui, queridos, para as nossas famílias, principalmente, porque sempre nós falamos que o futuro da nossa geração, quem é? São as nossas crianças. Que um tempo desses, as nossas crianças são os nossos adolescentes agora. Nós temos uma classe imensa hoje, com 16 adolescentes. Esses adolescentes são o futuro da nossa igreja. Mas se as nossas famílias não souber cuidar desses adolescentes, nós poderemos ter uma família quebrada. Então, vamos ficar atento, porque quando o Senhor diz que o inimigo ele age como um leão ao nosso derredor, ele fica rugindo, dando sinais. E esses sinais eles vêm, queridos, vêm porque às vezes nós queremos trabalhar a educação cristã, nós queremos trabalhar um ensinamento dentro das nossas famílias, mas às vezes esbarra em algumas coisas que acontecem dentro do próprio seio familiar. Eu estou falando da igreja, a igreja de Cristo. E aí nós temos que pensar em unidade, pensar em algo que tem que ser para fortalecer a igreja, que tem que ser para fazer desta família de Cristo uma família melhor. Quando eu cuido das minhas filhas, eu estou cuidando do projeto do Senhor. Quando eu cuido da minha casa, eu estou cuidando do projeto de Cristo. Quando eu cuido de forma zelosa, eu estou cuidando de tudo aquilo que o Senhor planejou no princípio. Esta responsabilidade que foi passada para a gente de geração em geração. Porque se Cristo não viesse, queridos, do jeito que o mundo está hoje, o Senhor já tinha trazido sobre esta humanidade a justiça dele,
assim como ele fez no tempo de Noé. Porque hoje não está diferente não, irmãos. Está bem pior. Está bem pior. Porque naquela época eles tinham noção, eles se perderam no tempo que existia um Deus, mas eles ouviam falar que tinha um Deus. E nós, que temos todo o ensinamento, nós temos a palavra do Senhor multiplicada por todos os cantos. Nós temos a palavra do Senhor traduzida em todas as línguas. Nós temos a palavra do Senhor disseminada com estudo de interpretação de todas as formas, para que nós pudéssemos ter este conhecimento e as nossas mentes serem abertas. Porque, querido, o que transforma cada um de nós e as nossas famílias não é o lado emotivo, mas é o lado racional. É isso que transforma, é essa verdadeira transformação em mim e em você. Ela é cognitiva, ela é através da palavra, é através do entendimento. E quando nós abrimos o nosso coração, e quando nós nos entregamos ao aprendizado do Senhor, nós estamos abrindo as nossas mentes para que o Senhor entre de forma verdadeira. E da mesma forma, quando nós cuidamos das nossas famílias e permitimos que eles participem das coisas de formação dentro da igreja, quando nós permitimos que eles participem dos projetos, de tudo aquilo que tem dentro da igreja, é justamente para que nós possamos ter uma família melhor e mais fortalecida. Falar de família dentro da igreja é falar de união, é falar de algo. Quando nós estamos orando, olha, junte sua família aí, vamos orar, junte a família. Não é só aquele parente consanguíneo, mas é aquele irmão que está todo domingo, toda terça, que está presente aqui, que vem adorar o Senhor junto com você. Esse faz parte da sua família, faz parte desse projeto. Quando o Senhor veio, Ele curou o leproso, como nós vimos hoje. O Senhor, pessoas que eram afastadas da sociedade, que eram esquecidas, e o Senhor tocou, abraçou. Imagina um de nós abraçar um leproso. Naquela época, irmãos, eles moravam em cavernas separadas, porque eles eram considerados impuros. E o Senhor quebra todo esse paradigma. Quebra, sabe o que, irmãos? Porque às vezes a maioria de nós estamos presos a tradições, nós estamos presos a costumes, nós estamos presos a legalidades e esquecemos, sabe o que? Uma coisa fundamental que Cristo trouxe para a humanidade. Como foi previsto aqui, tudo isso que Ele passou foi para trazer a liberdade para a gente, foi para trazer a nossa liberdade. Porque nós éramos presos a algo que não conseguíamos sair, que não conseguíamos ter o entendimento, que não conseguíamos ver além dos nossos olhos. Hoje nós temos visão, nós temos entendimento espiritual, porque isso veio através de Cristo, porque foi Ele quem veio aqui e assinou a nossa alforria desta prisão que tinha antes. O Senhor trouxe liberdade, irmãos, liberdade para que pudéssemos olhar para Ele e adorar de nosso coração, independente da tua condição, independente do lugar onde você está, independente da família que você faz parte hoje. Se a tua família não está estruturada da forma como você sonha, ore por ela, busque em Cristo. Nem todos nós aqui nascemos numa família cristã. Nem todos nós temos a nossa família como exemplo para olhar e dizer, eu queria, a gente olha e assim, poxa, minha família devia ser daquele jeito. O jovem olha assim, a criança olha assim, você pensa que não, mas a criança ela analisa. O adolescente analisa, quando ele olha para a nossa família e o que nós fazemos diante deles ou em outros lugares, eles analisam. O amor que você dá ao seu filho, ele analisa. Ele analisa se a família dele é daquela forma e ele sonha um dia em ter uma família, porque o coleguinha dele fala com tanto amor dos seus pais. E aí ele fica pensando assim, poxa, na minha casa não é assim.
na minha casa não é assim. O meu pai é tão bom lá na igreja, mas na minha casa ele não é assim. A minha mãe é tão boa na igreja, mas na minha casa não é assim. Temos que vigiar, irmãos. Cuidar das nossas famílias. Cuidar dos nossos filhos. Permitir que o Espírito Santo tome conta do nosso eu. Expulsar o nosso egoísmo de dentro do nosso coração. Expulsar a nossa individualidade. E entender que nós fazemos parte de algo muito maior do que eu quero, do que eu penso. Porque o Senhor mesmo foi dele, é para ele todas as coisas. Quando nós tivermos entendimento de que eu olhar para alguém dentro da igreja, eu como criança, e esperar que o comportamento dos meus pais seja indiferente como eu vejo o comportamento dos pais da fulana, da ciclana. É transformação, irmãos. É transformação. E isso só acontece quando você abrir o seu coração. Esquecer as mágoas. Esquecer aquilo que o irmão falou um dia para você e que te deixou triste. É quando você abrir o seu coração e entender que o que Cristo fez é muito maior do que aquilo que você sente egoisticamente, que você só pensa em si, só pensa nos detalhes que vai favorecer o teu ego, o teu querer. Isso não é de nós, isso é de Cristo, é do Senhor. Para ali, né? Esse aqui já parou. Pudera o Senhor parar o tempo para que a gente pudesse fazer uma análise profunda do nosso ser, do nosso eu. Parar o tempo e nós como pais, como mães, como filhos, olhar o nosso papel dentro da nossa família e como transformar a nossa família e como fazer algo por eles. Porque, queridos, às vezes o pai se desdobra o pai e a mãe, fazendo trabalho, correndo para um lado, correndo para o outro, e às vezes esquece de chegar com seu filho, com a sua filha, e dar um abraço, dizer que ama. Eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Isso é algo tão importante, irmãos. É algo tão importante diante de uma estruturação familiar. Você pensa que não, que o filho não sente? Sente. Ele precisa disso. O ser humano precisa, é por isso que ele é criado em sociedade. É por isso que ele é criado num seio familiar. Porque ele precisa desse contato, ele precisa desse amor, ele precisa dessa adoração. Ele precisa que você seja a segurança dele. Como é que ele vai olhar para Cristo e para Deus e ver Cristo e Deus como Pai, como fonte segura, como a rocha? Se ele não vê esse exemplo em nós, ele tem que ver em nós esse exemplo, para poder ele olhar para Deus e ter a mesma noção, e ter o mesmo amor, e ver que ele está seguro. Falar de família é falar de um amor incondicional. Assim como o Senhor olhou para as nossas falhas, para as nossas iniquidades, para os nossos pecados, para as nossas transgressões, para a nossa maldade, e aí Ele envia Cristo para passar por tudo que Cristo passou, para dizer assim: eu amo vocês. Eu amo vocês. Independente da sua condição, independente do teu eu. Mas quando Deus faz isso, Ele nos dá um exemplo de que dentro do seio familiar, o principal é o amor. É o amor. É eu poder abraçar o meu irmão. Eu sempre falo, queridos, que eu nasci numa família de 7 irmãos, homens, e 2 mulheres.
7 irmãos homens. Quem acredita aqui que não faltava briga? Levanta a mão aí. Só o Brian aqui, ó. Irmãos, 7 irmãos homens. Nós nunca brigamos. Nunca nos desentendemos. Nunca houve uma discussão dentro de casa entre nós. Nós não éramos irmãos de estar abraçados um com o outro, mas nós nos respeitávamos como irmãos. Tinha um amor, algo que minha mãe passava que era fundamental. O menor respeita o maior que ele e vai assim. A hierarquia das idades. Era respeito. Nós tínhamos um amor tão grande um pelo outro, assim, de proteção mesmo. Algo que os outros amigos em volta ficavam assim pensando. Quando eu falar alguma coisa, olha, não mexe ali com a família do Luiz, do Antônio, do Hudson, do José. Tá aí meu irmão José, o mais velho de todos. 7 homens dentro de casa, 7 homens. Nunca houve uma discussão, nunca houve uma briga. Mas não é assim toda a família, queridos. Nós sabemos que, e a gente vê exemplos de famílias que dentro de casa discute por qualquer coisa. Esqueceu ali a escova de dente em cima da pia. Meu Deus. Aí a toalha ficou em cima da cama. Meu pai, a toalha. Então, são detalhes. Quando eu falo de coisas insignificantes, irmãos, sabe por quê? O ser humano tem a capacidade de valorizar coisas insignificantes e brigar. E entrar em contenda, em confusão. Mas assim, se a tua família não é perfeita, a minha não era perfeita, mas era uma família que tinha respeito um pelo outro, tinha amor mesmo. E se a tua família não é perfeita, se a tua família não tem aquilo que você sonha ainda, mas que você espera, assim como a fé que nós temos, algo que nós não podemos ver, mas nós temos a certeza que irá acontecer, nós temos a certeza daquilo que não vemos, é a fé. Ore pela sua família. Você que é filho, você quer uma mudança na sua casa, ore ao Senhor pedindo que essa mudança aconteça. Você que é pai e que é mãe, você quer uma mudança nos seus filhos, ore por eles. Mas no momento em que ele se entregar a você, que ele abrir os braços, que ele mostrar uma reação de que ele vai mudar, dê um abraço nele, dê um voto de confiança. Não o reprima, não o afaste, pelo contrário, quando o ser humano ele dá um sinal desse, é porque ele está começando a querer aquilo que você tem orado. Às vezes nós oramos tanto pelo irmão para que ele venha mudar, no dia que o irmão chega com aquela vontade, com aquela forma que você olha, ele vai mudar, aí chega alguém no ouvido e fala algo que destrói aquele momento. Então seja sábio, tenha sabedoria de agir neste momento. O momento que um filho seu, uma filha ou alguém esboçou uma reação que você tanto esperou, não critique naquela hora. Não é hora de criticar, é hora de abraçar e dizer: é isso que eu espero de você, meu filho, é isso que eu espero de você, minha filha. Eu tenho orado por isso, eu tenho pedido por isso, porque é assim, irmãos, que nós vamos resgatando. Cristo andou toda aquela área de Jerusalém, levando exemplos, resgatando pessoas, mostrando para os seus discípulos todas as formas que ele fez, de tudo aquilo que a legalidade afastava os judeus dos outros que viviam em sua volta. Jesus abraçou a mulher, Jesus valorizou a mulher que era desprezada, Jesus curou aquele que parecia que não tinha cura, Jesus abraçou o leproso, aquilo que ninguém faria numa época daquela. Às vezes, irmão, quem tem experiência de
Quem já teve experiência de ir na rua, ministrar algo, com pessoas que vivem na rua, você abraça uma pessoa daquela que faz assim, no mínimo 7 dias que não tomou um banho, e aí você abraça ali e aí sente aquela coisa forte, né? Aquele cheiro forte, mas você abraça. Aí você imagine Jesus naquela época pegar um leproso, e a palavra assim, ele não fala só leproso, né? O ensinamento hoje foi dizer assim, totalmente, né? Lucas descreve que ele estava encoberto, quer dizer, que você olhava para uma pessoa que não tinha lugar nele que não tivesse ferimento. E aí o Senhor chega lá e abraça. E depois cura, para mostrar que Ele inclui as pessoas, que independente da condição dela, Ele está trazendo. E às vezes nós repelimos as pessoas. Ele nem é leproso, mas nós tratamos desta forma, como se fosse. Então é esse amor que Cristo deixou, é este amor que Ele tem que refletir sobre nós. É para ali. É este amor que tem que refletir em nós, como cristãos, como família cristã, como família que foi constituída por Deus. Porque, queridos, creia que se você hoje tem uma família, você faz parte de um projeto de Deus, faz parte de um propósito do Senhor, porque tem algo em você que o Senhor colocou e que você tem a responsabilidade. Eu sei que nós não temos uma família perfeita como queríamos. Às vezes a gente brinca, por exemplo, quando nós casamos, a minha vida dizia que eu era perfeito. E eu, meu Deus. Era na época que o amor era cego ainda, né? Aí eu dizia assim, não, eu não sou perfeito. Não existe ninguém perfeito. Os defeitos ele vai aparecer depois, quando a gente começa a conviver. Quando nós casamos, irmãos, o casamento é uma união de 2 pessoas diferentes, com vícios diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com olhares diferentes, com análise diferente, com valores diferentes. São 2 pecadores, não são perfeitos, são 2 pecadores. E aí quando nasce uma criança, nasce mais um pecadorzinho, né? Aí são 3 pecadores. Aí nasce mais um pecadorzinho lá na família. Na minha família já são quantos, hein, minha vida? Nós já somos lá já são quase 15, unindo filhos, mais filhos. Então, nós já somos uma grande família de pecadores. Mas essa é a nossa condição, irmãos. Essa é a condição que nós temos. Mas não podemos olhar para isso. Nós podemos olhar que um dia Cristo veio e Ele nos favoreceu. Ele nos justificou através da sua crucificação. Para que eu e a minha família de pecadores tivéssemos a oportunidade de reconhecer esse amor dele maravilhoso. Tudo isso que ele deixou para nós, todo o ensinamento, toda a palavra, tudo que veio transformando cada vez a nossa família, para que ela pudesse alcançar pelo menos um degrau da proximidade, das características de Cristo. Porque quando Cristo veio, Ele ensinou justamente para que mudasse a minha forma e a sua forma de pensar e de analisar as coisas, de olhar diferente para o outro, de olhar diferente para a sua família. O Senhor, Ele nos dá um choque de realidade. Quando eu falo que Jesus nos liberta quando Ele é crucificado, Ele nos dá um choque de realidade, de mostrar aquilo para a gente que a gente não é acostumado a ver, que não é acostumado a valorizar, porque nós nos prendemos naquilo que só importa a nós. Às vezes, irmãos, a falha está lá no meu irmão. Não está em mim não. A culpa é do meu irmão. A culpa não é minha, é do meu irmão, porque é ele que faz eu ficar irado. É ele que erra e aí eu fico irado. A culpa é dele. Ou então eu não consigo me concentrar porque eu olho para o meu irmão e ele já me tira dessa concentração.
não está no irmão, está em mim, está em você. Esse amor está em nós. Esse amor de Cristo. Ele poderia muito bem ter dito assim: Pai, esse povo não merece. O povo é pecador, ele é idólatra, ele é sanguinário. Esse povo mata crianças, faz guerras, destrói. Este povo faz tudo isso. Por que eu vou lá me sacrificar por ele? Por que eu vou lá derramar meu sangue por ele? Jesus poderia muito bem dizer assim: Senhor, faz como fez no tempo de Noé. Ou não. Ou como diz a palavra, não vai ser mais por água, né? Manda logo fogo. Esse sistema aí, irmãos, universal, que está em colapso, ele está convergindo para a terra. E tudo aquilo que está na palavra que um dia vai acontecer, quando vier o toque da trombeta, e quando as coisas começarem a acontecer nesta terra, faz parte desta corrupção que começou lá no princípio. Todo o sistema universal, ele desandou por causa do nosso pecado. É por isso que hoje cai asteroide na terra, cai em outros planetas, cai na lua. Mas a palavra do Senhor diz que um dia isso aqui será atingido por chuvas de meteoro, de fogo. Isso aqui é profético, porque haverá um tempo em que tudo isso se multiplicará de tal forma que essas coisas vão acontecer. E quando tocar a trombeta, eu vou ouvir esse toque. Quem vai ouvir esse toque? Quem vai ouvir o toque da trombeta? Irmãos, a gente imagina assim: como é que é este toque da trombeta? O anjo vai pegar lá, somente quem está em Cristo vai ouvir. Olha só, você põe o despertador em casa e liga ele, coloca lá, despertar aqui 6 horas da manhã para me tomar um banho, me preparar. Isso é domingo, hein? 6 horas da manhã. Quando tocar esse despertador, vou levantar, tomar um banho, fazer um café e vou para a escola bíblica dominical. Quando o relógio toca, você entende que é o horário para aquilo. Você sabe que é aquele horário de levantar. Um outro exemplo, no quartel. Quem já foi militar sabe disso. No alvorada tem o toque do alvorada. Quem está lá fora, nos muros do quartel, ouve aquilo, mas não entende. Sabe que está vendo um toque de uma trombeta lá, mas ele não entende. Ele não sabe por que está tocando. Mas o militar, quando ele ouve aquele toque, ele sabe que é o horário do alvorada. Vem mais um toque e ele sabe que aquele toque é o horário de ele entrar em forma. Assim vai ser a trombeta do Senhor quando tocar. Todos aqueles que não estão em Cristo, eles não vão entender. Eles não vão saber que aquele toque é o toque do Senhor. Mas nós que estamos em Cristo, aquele toque será um toque de música, será um toque de redenção, será um toque da glória, será um toque que nos exaltará e nos levará junto ao Senhor. Aquele toque, todo aquele que está em Cristo saberá que é o toque do Senhor. Então só nós conseguiremos entender aquele toque. Mas o Senhor, Ele lança um desafio para nós. Quando a palavra hoje é falar de família, é falar desse projeto do Senhor, é falar de resgatar essa identidade, queridos, que está perdida.
Essa identidade ela está confusa porque nós sabemos que as famílias estão desestruturadas. Tem muitas famílias que estão estruturadas, mas tem muitas, e a grande maioria, que elas estão desestruturadas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, é lá para frente. Que eu trabalho em escolas. Eu pego numa sala de 45 alunos e eu pergunto quem ainda vive com o pai e a mãe. Meus irmãos, é impressionante. De 45 alunos, 5 ou 6 ainda vivem com pai e mãe. 90% vive ou só com o pai, ou só com a mãe, ou só com os avós. Olha só a estatística de como estão as famílias destruídas. É por isso que um papel nosso não é orar só por nós e para nossas famílias, mas orar por outras famílias que estão fora da igreja. É orar por quem pretende casar daqui a pouco, para que a sua família seja estruturada no Senhor, para que este projeto seja estabelecido da forma correta, para que este amor seja distribuído da forma correta. Vamos ficar de pés, irmãos. Vamos ficar de pés. E eu quero dizer para vocês que a gente começa a ministrar, a olhar para um tema que é família. E eu quero profetizar aqui na vida de vocês que essa identidade que o Senhor, lá no princípio, quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus colocou essa identidade e que ela foi perdida com o pecado, mas que ela foi favorecida através do sacrifício de Cristo, para que toda a família pudesse resgatar a sua identidade e voltar a ter esse Cristo na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na faculdade, em qualquer lugar, numa comunidade, onde quer que você possa ir. Que essa sua identidade, firmada em Cristo Jesus, você possa chegar lá e apresentar para as outras pessoas. E dizer assim, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero convidar você, pegue na mão aí do seu irmão, do seu tio, da sua tia, do seu parente, de quem da sua família está próximo aí. Pegue na mão dele. Agora traga aqui para frente. Traga aqui para frente. Traga aqui para frente. Se aproxime, como diz, aproxime-se do altar do Senhor. Eu quero dizer para vocês que o altar do Senhor é o coração de cada um de vocês. Que o altar do Senhor é a família de vocês. Que o altar do Senhor é o relacionamento de vocês com a sua família, com seus amigos de trabalho, com seus amigos na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Você pode erguer um altar do Senhor em qualquer lugar que você for para representá-lo. E eu quero profetizar. Feche seus olhos. Eu quero entregar primeiro. Entregar cada família que está aqui na frente. Cada pessoa que representa uma família. Cada pessoa que tem orado por sua família, pelo seu irmão, pela sua irmã. Cada pessoa. Irmãos, se você tiver algo no seu coração
que ainda toca contra um irmão de você, um parente seu, um irmão da igreja, um irmão familiar, alguém da sua casa, abra o seu coração nesse momento. Liberte isso do seu coração, assim como Cristo veio para nos libertar, para nos trazer a liberdade de entender que o amor dele está acima de todas estas coisas. Quando nós cobramos do nosso irmão alguma coisa, o nosso coração é entristecido, porque nós não estamos libertos ainda, meus irmãos. Entregue para o Senhor. Eu quero apresentar cada um de vocês agora neste momento, apresentar a família de vocês e dizer para o meu Pai: Senhor eterno e maravilhoso, obrigado pela tua promessa, Senhor. Obrigado pelo plano perfeito que tu fizeste, Senhor, no princípio. Obrigado pela tua obra, por tudo aquilo que tu criou com a tua palavra. Obrigado por ter nos criado com as tuas próprias mãos. Obrigado pelo fôlego de vida que tu nos deste, Senhor Deus. Eu quero neste momento, meu Pai, te apresentar aqui a tua igreja. Queremos te apresentar cada família aqui presente, Senhor Deus. Queremos te apresentar cada irmão, cada um que está aqui orando e pedindo a Ti, e pedindo, Senhor, liberdade. Liberta o coração de cada um, liberta o amor que está em Ti, Senhor, para que seja transpassado na mente e no coração de cada irmão aqui presente. Pai, diante de Ti, Senhor, queremos reconhecer as nossas falhas, reconhecer, Senhor, que somos dependentes de Ti, reconhecer, Pai, que se não for através da Tua presença, do Teu Espírito Santo, nós não somos nada, Senhor. Queremos, Pai, te entregar aqui a nossa família, a herança que Tu nos deste, Senhor Deus. Queremos te entregar, Senhor, cada um deles, Pai, e pedir que através do Teu Espírito Santo Tu possa vir sobre cada um. Pai, que Tu possa dar ordem aos Teus anjos para que Ele venha em torno de cada casa, de cada lar, e que Ele vá quebrando correntes, Senhor, que vá quebrando tudo aquilo que é planejado pelo inimigo, vá caindo por terra, e que cada família aqui seja restaurada de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos as nossas famílias, porque Te amamos, Senhor, porque amamos os nossos jovens, as nossas crianças, nós amamos os nossos irmãos, meu Pai. Que Tu venhas aqui, Senhor, neste momento, que através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha para abrir, Senhor, cada vez mais e encher o nosso coração da Tua presença, Senhor Deus. Pai, nós somos dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, por reconhecer, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem de Ti. Obrigado, Pai, por termos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, a oportunidade por formarmos uma família, a oportunidade por termos os nossos filhos, por termos os nossos irmãos próximos de nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Enche este lugar, Senhor. Toma conta de cada um. Toma conta de cada família, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada senhor, de cada senhora. Toma conta, Senhor, da Tua igreja e faça o Teu amor, o Teu poder resplandecer sobre ela, Senhor Deus. Que resplandeça o Teu poder, que a Tua glória venha sobre este momento, Senhor Deus, e que traga a cura sobre aquele que está pedindo agora, Senhor. Que traga transformação diante daquele que está pedindo agora, Senhor. Que traga libertação de corações que ainda estão magoados, Senhor Deus. Que estes corações sejam neste momento libertos disto, Senhor Deus. E que o Teu amor preencha este lugar. Que o Teu amor preencha este lugar, Senhor. Que o Teu amor preencha este lugar. Porque Tu és santo, santo, santo. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor Deus. Abençoe as nossas famílias. Abençoe os nossos lar. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Em Teu santo nome, Jesus. Em Teu santo nome, Jesus. Em Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor.
Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Santo é o teu nome, glorificado é o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és eterno. Somos dependentes de ti, Senhor. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado. Te louvamos e te glorificamos. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Olha para ali, aí está parada a hora. Irmãos, que o Senhor possa abençoar grandemente cada família aqui. Grandemente mesmo. Todos vocês que têm um plano, algo na vida de vocês, eu quero profetizar que o Senhor vai abençoá-los. E que a partir de hoje, nós começaremos um novo momento em nossas vidas, de transformação da nossa forma de ser e da nossa forma de conduzir a nossa família. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Receberam a palavra? Agora eu quero que você tome seu assento, por favor, por gentileza. Só mais um instante, mais meia hora. Rapidamente, hein, irmãos? Tome seu assento aí, por favor. A irmã do teclado já até guardou o teclado já, misericórdia. Os irmãos até desligaram, estou só esperando desligar o meu microfone aqui já. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Melhorou um pouquinho, baixa um pouquinho só. Muito bem. A paz do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falar de família é muito bom, é gratificante. Meu desejo é que Deus tenha colocado no seu coração todo o ensinamento de hoje, da palavra do Senhor na sua vida. Leve para a sua família. Conduza a sua família em segurança em Cristo Jesus, que Deus venha operar maravilha na vida da sua família, que a sua família seja exemplo, irmãos, aonde você for, você seja uma luz para muitas pessoas que estão precisando. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero rapidamente aqui, irmãos, fazer algumas apresentações aqui. No decorrer desse momento agora para cá, nós tivemos algumas situações e precisamos mudar lideranças, e eu gostaria de apresentar outras lideranças que irão assumir o trabalho aí da obra do Senhor aqui até o final do ano. E eu gostaria de chamar aqui, irmãos, algumas pessoas que irão assumir. Já foi apresentado a liderança dessa igreja e agora eu quero apresentar para a igreja. Amém? Então gostaria de chamar aqui na frente primeiro o nosso irmão Diego Araújo, por favor. O irmão Diego. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Diego vai estar assumindo a partir de hoje oficialmente a missão de homens, irmão, como líder dos senhores, o irmão Diego, amém? Estará assumindo aí, juntamente ali com o irmão Mário. Eu não vou nem chamar o irmão Mário aqui, o irmão Mário não está, digamos assim, ainda com a saúde ainda restabelecida, mas o Senhor traga cura sobre a sua vida, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Então o Diego é o nosso líder dos senhores a partir de hoje, juntamente com o nosso irmão Mário ali, auxiliando o irmão aqui. E a liderança dos senhores aí, irmãos, que Deus abençoe grandemente, viu, irmão Diego, e a liderança aí, que Deus vai lhe dar aí toda a sabedoria e entendimento até o final do ano. Amém? Fica aí, um instante aí. Eu gostaria também de apresentar também a nova liderança também que vai assumir até o final do ano aí, também esse restante de meses que nos falta até o final do ano.
na área de assistencialismo. Amém, irmãos? Eu gostaria de chamar a irmã Consuelo e a nossa irmã Cielen, tá bom? Que está aí assumindo essa área também aí de assistente social, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles estão assumindo aí essa área também. Já foram apresentadas para a liderança e agora está sendo apresentada para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também para a escola de líderes, né, que já vai se reiniciar novamente domingo que vem. Já está a primeira aula já da escola de líderes. Eu vou chamar aqui a diaconisa irmã Sandra. Ela vai estar assumindo esta área como diretora da escola de líderes. Amém. Para dar prosseguimento à obra do Senhor, irmãos. A obra do Senhor ela não para, irmãos. Ela sempre vai continuar. Então, esses irmãos aqui se dispuserem, estão na frente dessas obras, e nós vamos estar aqui orando pela vida de cada um deles, se apresentando a eles. Quero que os senhores aí orem pela vida do irmão Diego, pela vida do irmão Mário. Quero que os alunos da escola de líderes orem pela vida da irmã Sandra aí. Eu quero que toda a igreja ore pelos esses irmãos, e principalmente pela irmã Consuelo e pela irmã Ciele aqui, que são assistencialismo aqui da nossa igreja. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Amém, irmão? Fique de pé agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do dia 1º de outubro até agora, irmãos, tem algum aniversariante entre nós aqui? Cadê os aniversariantes do dia 1º até agora, até hoje? É hoje? Venha para cá os aniversariantes. Os aniversariantes do dia 1º de outubro até agora, até hoje. Venham para cá, por favor, por gentileza. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Amém? Amém? Todos os aniversariantes do dia 1º até o dia 22, que é hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos os nossos irmãos aniversariantes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui estão os nossos aniversariantes também. Aos nossos irmãos que estão assumindo a liderança, eu gostaria que a igreja levantasse as suas mãos para cá, para fazer aqui um ato de fé, profetizando sobre a vida desses irmãos que aqui estão, amém? Levante suas mãos, querido, aqui, e profetize sobre a vida desses irmãos, dos aniversariantes, dos irmãos que estão assumindo uma liderança na igreja, que Deus venha abençoar grandemente. Vamos orar. Deus tremendo e maravilhoso, eu quero, meu Pai querido, neste momento, te apresentar, meu Pai querido, a nova liderança, meu Deus, que estão assumindo, meu Pai querido, os trabalhos aqui nesta congregação. Tome nas tuas mãos, aos mãos de Diego, meu Pai, líder dos senhores, missão de senhores, meu Pai querido, abençoe a ele, dê sabedoria, entendimento, compreensão, e que não falte, meu Pai, ousadia, intrepidez e coragem para fazer esse trabalho. Deus, toma nas tuas mãos a irmã Sandra, meu Pai querido, toma, meu Pai, dê sabedoria, de entendimento, compreensão a ela, meu Deus, da liderança, meu Pai, da escola de líderes, até no final do ano, meu Deus, derrama da tua graça sobre a vida da nossa irmã Consuelo, da nossa irmã Cielen, meu Pai, estão aí assumindo esse trabalho de assistencialismo aqui nesta igreja, meu Pai, derrama da tua graça, dê sabedoria, entendimento à vida dos teus filhos, meu Pai, ô Senhor, que não lhe falte, meu Deus, sabedoria do alto sobre as suas vidas, Pai, toma nas tuas mãos, meu Pai, os nossos irmãos aniversariantes, meu Deus, desse mês, Senhor da glória, venha abençoar grandemente a vida de cada um deles, que não lhe falte, meu Deus, a tua providência sempre, meu Pai, que não lhe falte, meu Pai, a tua presença sempre na vida de cada um deles, trazendo aí, meu Deus, ousadia, intrepidez, coragem, para cada um deles sempre, meu Pai, que não lhe falte a tua providência, Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Parabéns para muitas fé. Parabéns nessa data querida. Muitos anos de vida,
Que Deus os abençoe grandemente, queridos irmãos aniversariantes. Amém? Que Deus possa, assim, providenciar tudo na vida de cada um de vocês. Amém? Levante as suas mãos para cá, vamos fazer a oração final. A pastora Dilane vai estar orando e eu vou estar dando a bênção apostólica. Amém? Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos, teus servos, meu Pai, de estar aqui na tua presença para te adorar, te glorificar. Abençoe cada uma deles, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada senhor, senhora, jovem, adolescente e criança, meu Pai. Manifesta a tua glória, Pai, na vida de cada um, meu Pai. Fortalece, renova, restaura, cura todos os enfermos. Vai curando, Senhor, vai renovando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Abençoa teus filhos, leva em segurança para os seus lares, quem vai de carro, a pé, Senhor. Coloca teus anjos, proteja, guarda. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda esta igreja. E todo aquele que crê, diga... Que Deus os abençoe, queridos. Vamos na paz de Cristo. Que Deus abençoe.